Olá pessoal, estamos aqui para mais um videocast. Novamente, o mestre Gilberto aqui conosco. Gratidão, mestre. Mestre, hoje eu vou ler um trecho do livro do Joel Goldsmith chamado A Realização da Unidade. Num trecho desse livro, mestre, o Joel faz o seguinte comentário: os pensamentos vêm por livre vontade, surgem automaticamente dentro de você. Mestre, sobre esse assunto dos pensamentos, o mestre pode compartilhar a sua visão do que são os pensamentos e também a sua visão sobre esse pensar? Ô Gilson, esse assunto do pensamento é um assunto fundamental. Repare que o elemento mais importante que nós temos presente nesse modelo psicológico que nós conhecemos em nós mesmos é exatamente a presença do pensamento. O pensamento é algo que nós precisamos investigar. Precisamos ter toda a ciência de como ele funciona em cada um de nós. Enquanto não tivermos uma plena ciência de como ele se movimenta, estaremos sempre sendo capturados por este ou aquele pensamento. Essa captura é a captura que confere uma identidade ao pensamento. Essa identidade é a identidade do eu. Repare que tudo na vida, na sua vida, vem ocorrendo por todos esses anos em razão do impulso do pensamento. Um pensamento presente em você, ele carrega um nível de sensação, de sentimento, de emoção, o que representa um formato de motivação para a atuação na vida. Assim, as nossas ações são ações movidas pelo pensamento. E nós não sabemos como o pensamento funciona, como ele se processa. Nós temos diversas crenças que são totalmente equivocadas, completamente fantasiosas a respeito do funcionamento da mente, naturalmente do pensamento, de como ele acontece. Você pergunta o que é o pensamento? Repare, é uma pergunta fundamental. A presença do pensamento em você é a recordação? A presença do pensamento em você não é outra coisa a não ser uma recordação. Todo pensamento que você tem é a lembrança presente. Assim, quando você está num momento de pensamento, você está em um momento de recordação. Veja como é básico, mas é de uma simplicidade que nós subestimamos. Porque a presença de um pensamento, uma vez que é uma recordação, é somente uma lembrança. Mas é uma lembrança que carrega uma carga de sensação, de sentimento e emoção que nos joga de novo aqui nesse momento presente para uma atuação. Veja, com base no passado. Assim não sabemos lidar com o pensamento. E o pensamento está assumindo esse lugar, nos impulsionando a falar, nos trazendo o sentir, nos trazendo o impulso da ação, do comportamento, do querer, do não querer.
do gostar, do não gostar. Assim, nós estamos sempre envolvidos com o pensamento. Isso tem nos dado uma ilusória identidade presente nesse instante, que é a identidade do eu. Reparem como é importante nós termos uma compreensão muito clara disso. Porque nós dizemos coisas das quais nos arrependemos, nós fazemos coisas que depois ficamos completamente perdidos, carregados de pesares e medos por aquilo que fizemos, dentro desse mesmo impulso, que foi o impulso do pensamento. Então o pensamento, ele cria uma grande confusão em nossas vidas. Por exemplo, aqui você pergunta sobre o pensar. Veja, aqui estamos diante de um equívoco. É a ideia de alguém, essa é a crença, de alguém pensando. O que temos presente é a mecânica do pensar, mas não temos alguém pensando. Essa mecânica do pensar não compreendida, não vista com clareza, é que nos coloca nesta complicação. Repare comigo aqui uma coisa. Um pensamento não é algo que você traz, não é algo que você fabrica, não é algo que você produz, como em geral nós acreditamos. Eu tenho falado isso aqui inúmeras vezes, mas estamos diante de algo tão complexo que a gente não pega isso rapidamente. Até porque não é possível pegarmos isso a nível de uma fala, a nível de palavras. Nós temos que investigar, olhar, perceber, descobrir por nós mesmos como a mente funciona, como o pensamento funciona. Mas veja, a base é essa, é exatamente essa. O pensamento em você, ele surge do passado em razão de um estímulo. Eu lhe mostro um objeto e eu lhe pergunto a cor do objeto. E você diz a cor. Eu lhe mostro um objeto e lhe pergunto que objeto é esse? E você diz que objeto é esse. O que na verdade está acontecendo no momento é que você recebeu um estímulo. Nesse estímulo, o cérebro responde e essa mecânica da resposta é a mecânica do pensamento. Não tem você dando a resposta, tem o cérebro trazendo a resposta. É assim que o pensamento funciona. Quando um pensamento surge, ele surgiu em razão de um estímulo. Quer você tenha tido consciência ou não do momento do estímulo, o estímulo surgiu, e com o estímulo surgiu o pensamento. Mas quando surge esse pensamento, a nossa confusão mental é tal que nos identificamos com o pensamento. Porque trazemos do passado. Veja como é importante investigarmos isso. Esse elemento que é o experimentador, que reconhece esse pensamento. E quando o pensamento surge, ele se confunde com o pensamento. Portanto, esse é o movimento desta consciência. O que é esta consciência? É esse movimento de pensamento que recebe desse elemento que vem do passado, que é esse experimentador, a sustentação ou a continuidade desse pensamento. Veja, é assim que nós funcionamos. Se um pensamento que causa tristeza surge, você fica triste. Se um pensamento que causa alegria surge, você fica alegre. Mas quem é esse elemento que ficou triste? Quem é esse elemento que ficou alegre?
Esse elemento é esse fundo que vem do passado, é esse experimentador. Quando isso ocorre, você está, nesse momento, sendo alguém, se confundindo com um elemento presente dentro dessa experiência, que no caso é esse pensamento. É assim que estamos funcionando nesta ilusória identidade. Repare como temos colocado isso aqui para você. Quando um pensamento surge, ou um sentimento, ou uma sensação, ou uma percepção, isso é uma resposta do cérebro. E, no entanto, você coloca uma identidade nisso. É aqui que está o problema. É aqui que está o equívoco. A ilusão de alguém presente se separando da totalidade da vida para viver essa particular experiência egocentrada. Veja, esse é um fenômeno da consciência. Mas você está dando ilusão a esse fenômeno. Quando acredita, está presente sendo alguém nisso. Aqui estamos com você investigando como quebrar esta psicológica condição de continuidade desse experimentador, desse elemento que vem do passado, para termos um contato natural com a experiência do momento presente. Em outras palavras, para termos um contato natural com o pensamento quando surge, com o sentimento quando surge, com a percepção quando surge, sem nos confundirmos com isso, sem colocarmos uma identidade nisso. É isso que estamos trabalhando aqui com você. Uma vida livre do pensamento e, portanto, livre do pensador, livre desse experimentador. É uma vida livre do ego. A habilidade, a liberdade de lidar com pensamentos requer a ausência do pensador, desse experimentador. A verdade sobre isso é que nós desconhecemos isso. A não ser que um trabalho se realize em cada um de nós para esta ciência da verdade sobre quem nós somos. Estaremos sempre sendo levados para estas psicológicas condições de conflito, de contradição, de sofrimento e de ações linkadas a esta psicológica condição, que é a condição do eu, do ego. É isso que temos mostrado aqui para vocês, que estamos trabalhando aqui com vocês. Mestre, nós temos uma pergunta de um inscrito aqui no canal. O Natan faz o seguinte comentário e pergunta: Mestre, como faço para me libertar da minha mente conturbada? Me responde, por favor, mestre. Sim, Gilson, essa é a questão. Nesta psicológica condição em que nós nos encontramos, sem um trabalho direto, sem uma compreensão real, nessa direção, que é da autoinvestigação, desta visão da verdade, de como você funciona, a psicológica condição em cada um de nós é de desordem. Então a mente é inquieta. A mente vive dentro desse movimento de inquietude, de barulho, de desordem. O pensamento em nós, ele tem assumido esse controle. Aquilo que nós chamamos de consciência presente não é outra coisa a não ser essa mecânica, que é a mecânica do pensamento funcionando
nesta programação de condicionamento interno. Então, essa consciência em nós, que é a consciência do eu, está funcionando exatamente dessa forma. Ansiedade, preocupação, medo, esses pensamentos conturbados, desordeiros, que estão sempre trazendo estados com eles, estados com os quais nós nos confundimos, isso está sustentando em nossas vidas sofrimento, problemas. Portanto, Gilson, nos falta esse florescer de nossa natureza verdadeira. Nós estamos confusos, desorientados, angustiados, perplexos, estressados. Temos alguns momentos de alegria, de satisfação, de realização externa, alguns momentos de distrações, onde escapamos temporariamente de quadros internos, de complicações, mas a base do eu, a base do ego, é de confusão, é de desordem, é de sofrimento, é de problemas. Um olhar direto para esse movimento, a ciência desta mecânica da mente, quando nos tornamos cientes de que esse pensador em nós, esse experimentador presente em nós, esse que está dentro sempre das experiências, percebendo, sentindo, pensando, agindo, a ciência de que esse movimento é um movimento de inconsciência. Essa inconsciência é a consciência do eu. A ciência de que essa consciência que conhecemos, essa consciência que temos, na verdade, é pura inconsciência. Ter a clareza disso é poder romper com esta psicológica condição. Isso requer a presença do autoconhecimento. Isso requer ter uma aproximação de si mesmo para ir além do ego, para ir além do eu. Assim, Gilson, a coisa mais importante nesta vida, essa é a frase que eu mais repito aqui para vocês. A coisa mais importante na vida é a ciência da própria vida, o que requer uma visão da verdade desse eu. Ficar ciente desse eu. Perceber o movimento. Descobrir que estamos lidando com um movimento em sonho, que é o movimento dessa entidade presente, se movendo na vida, particularizando experiências para si mesma, procurando coisas, buscando resoluções, procurando amor, procurando paz, procurando felicidade. Esse amor, paz e felicidade são meras projeções ainda do próprio pensamento, nesta conflituosa condição em que esse sentido de separação se encontra. Se isso fica claro, nessa clareza se mostra algo além disso. Aqui, quando tocamos com você, nessa aproximação de si mesmo, nesse olhar para aquilo que se passa com você, estamos lhe convidando a ter de si mesmo um novo olhar. Um olhar livre desse elemento que observa a partir de um fundo. Um olhar a partir de uma nova visão,
que é a visão sem esse elemento presente, que você acredita ser, que você sente ser, que você pensa ser. Então há uma quebra desta continuidade, desta condição psicológica para algo novo presente, algo além desta condição. Então essa aproximação nossa da verdade sobre quem nós somos revela esta condição psicológica em que nós nos encontramos, de identificação com o pensamento. Uma ação ocorre na própria constatação para o fim desta condição. Esta é uma ação misteriosa desta graça divina. Para algo novo surgir, para esta realidade divina, para esta realidade de Deus se mostrar. Então, sim, temos o fim para esta psicológica condição. Agora, isso naturalmente requer uma aproximação da verdade sobre você. Um trabalho direto em si mesmo. Olhar, investigar, perceber e se desvencilhar desse condicionamento psicológico, desse condicionamento mental. É isso que estamos propondo aqui para vocês. Mestre, nós temos uma outra pergunta de um outro inscrito no canal que faz o seguinte comentário e pergunta: reconheço essa responsabilidade culposa, fantasiosa em mim mesmo, a ideia de como deveria ser. Isso impede e me afasta do que eu sou, de como estou me sentindo. Eu não sei como mudar. Como mudar isso? Então, toda essa ideia, Gilson, de responsabilidade culposa, veja, pode ser de culpa, mas pode ser também de orgulho. Todo esse sentido de responsabilidade para a culpa ou para o orgulho de alguma realização, quando nós nos sentimos presentes dentro da experiência, sendo responsáveis por aquilo, esse sentido de responsabilidade nasce dessa ideia de um elemento presente dentro da vida, dentro do momento presente, na experiência. Esse elemento está se vendo como alguém especial. Ele se vê como alguém separado da própria experiência, seja para a culpa ou seja para o orgulho, para se sentir bem com ele mesmo ou para se sentir mal com ele próprio. Aqui nos deparamos com a velha condição de observador se separando daquilo que ele está observando. E sim, nós ficamos nessa ideia, a princípio, de alcançar alguma coisa, de se livrar, no caso, da culpa, se for culpa, ou ganhar mais premiações, se for de uma ação meritória. Então, nós vivemos dentro desse padrão, que é o padrão de uma identidade presente, nessa ideia de alcançar, de vir a ser, de alcançar a liberdade, seja do medo, da culpa, ou alcançar a realização de uma premiação, de um reconhecimento público, de um desejo. A nossa psicológica condição é de ilusória identidade presente, se projetando psicologicamente nesse tempo. Então, o pensamento constrói esse tempo, que é o amanhã, que é esse alcançar, que é esse obter.
e ficamos presos nisso. Aqui nós precisamos aprender a ficar quietos. E ficar quieto significa olhar, observar, se tornar ciente do que se passa aqui, dentro da mente, em nossas emoções, em nossos sentimentos. Apenas quando estamos quietos nesse olhar, sem se envolver com isso que está sendo visto, percebido ou sentido, sem se envolver com isso que está sendo visto, percebido ou sentido, quando ficamos apenas nesse olhar, esse observar, esse olhar, esse se dar conta desta reação quando surge, sem qualquer envolvimento com isso. Quando isso está acontecendo, nesse momento, uma qualidade nova de ação surge. Essa ação não nasce desse fundo, não nasce desse passado, não nasce desse eu. Esse próprio olhar, essa própria observação, termina com esta condição, termina com esse movimento, termina com esta perpetuação ou continuidade desse estado. Mas aqui, Gilson, nos deparamos com uma dificuldade. Quando queremos impor o fim desse estado, usando alguma técnica, e essa técnica pode ser até essa confusa observação, para que isso termine. Isso não termina. É necessário que você se aproxime de si mesmo, de uma forma nova, e essa forma nova é apenas olhar. E essa forma nova é de apenas olhar, é de apenas observar, sem reagir, sem aceitar ou rejeitar. É apenas observar. Não se trata de gostar ou não gostar, de aceitar ou rejeitar, de querer alcançar ou querer se livrar. É necessário apenas observar. Nesta pura observação, nós temos algo novo surgindo. Esse algo novo é o fim desse movimento, que é o movimento da continuidade, desse elemento que vem do passado, que é o pensador, o experimentador, esse observador. É que nós passamos muito tempo de nossas vidas envolvido com esse modelo de ser. E nós precisamos agora nos dar conta disso. Ao se tornar ciente disso, nós temos o fim para tudo isso. Então há uma revelação, há uma ciência, há uma compreensão nova surgindo a partir desse momento, para o fim do eu, para o fim do ego. Gratidão, gratidão, mestre. Já fechou o nosso tempo. Gratidão por mais esse videocast. E para você que está assistindo o vídeo até o final e tem um desejo sincero em sair dessa loucura da mente, fica o convite para participar dos encontros que o mestre Gualberto proporciona. São encontros chamados satsangs. São encontros de final de semana no formato online. Também existem os encontros presenciais e inclusive retiros, que são de vários dias. Nesses encontros, o mestre Gualberto responde diretamente às nossas perguntas e muito mais do que isso. Como o mestre já vive nesse estado de consciência desperto, ele acaba compartilhando nesses encontros esse estado de presença que ele vive. E nesse compartilhar, há um silêncio, um poder, uma energia que nos ajuda demais a gente investigar a nós mesmos, a gente poder ter uma compreensão que está além
do intelectual. Então fica o convite, no primeiro comentário fixado tem o link do WhatsApp para poder participar desses encontros. Além disso, já dá um like no vídeo, já se inscreve no canal se ainda não for inscrito e também já deixa um comentário trazendo perguntas para a gente trazer para os próximos videocasts. E mestre, gratidão mais uma vez. O Joel se refere a essa busca e a esse se voltar para dentro. Mas quem é esse que está nessa busca? É aquele que está se sentindo inquieto, insatisfeito? Esse eu, em sua inquietude, projeta algo que seja o fim